Mais uma vez eu fui convidado pela Sony para a pré-estreia de um filme. Dessa vez eu fui convidado para a pré-estreia de Um Cabra Bom de Bola, uma animação excelente que com certeza vai agradar tanto as crianças quanto os adultos. Mas antes de eu começar a falar do filme, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário se você já assistiu o filme ou se você pretende assistir o filme e compartilhar para as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo que eu realmente recomendo e me diverti bastante durante a sessão. Então, não esquece de fazer todas essas coisas e vamos começar logo esse vídeo, porque eu tenho bastante coisa para falar de Um Cabra Bom de Bola. Para começar, eu quero falar sobre a dublagem desse filme, que eu acho que é o principal fator determinante para essa obra ser tão divertida e tão boa quanto ela realmente é. Na pré-estreia, a gente teve a presença de praticamente todo o elenco de dublagem desse filme. E o LZ conseguiu ter uma entrevista exclusiva com o Rafael Sadowski e a Priscila Amorim, que interpretam respectivamente o Zé Cabrito e a Jaque Fonseca, que são basicamente os dois protagonistas dessa obra. E essas entrevistas estão nas redes do LZ, então se você não segue a gente, o link está aqui na descrição, então confere lá porque as entrevistas estão muito legais. Mas o ponto é, a gente podendo conversar com eles dois, a gente conseguiu ver que, mesmo o filme sendo um filme norte-americano, vindo lá dos Estados Unidos, com uma forte presença do basquete, que pra gente não é tão forte quanto é pra eles, conseguir adaptar essa obra, trazendo para um sotaque nordestino, fazendo trocadilho, com o protagonista se chamando Zé Cabrito, sendo que ele realmente é um cabrito, eles conseguiram dar uma nova perspectiva pro filme que funciona muito melhor para nós brasileiros do que pro povo norte-americano, pro povo estadunidense. Dito isso, eu tenho praticamente certeza, embora eu ainda não tenha visto o filme em inglês, de que a dublagem brasileira faz o filme ficar 100% melhor. A dublagem do Rafael é simplesmente incrível. O que ele consegue trazer de sentimento pro personagem, junto com o sotaque, que é da característica dele, é da região dele, então é algo que é natural para ele, consegue fazer o Zé Cabrito ser um personagem extremamente carismático. Mesmo que o personagem já tenha essa característica, tanto da animação quanto no material original, que é interpretado pelo Caleb McCauley. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele é o Lucas de Stranger Things. Então, ele já tem um protagonismo excelente, uma característica muito forte nesse sentido de carisma, mas o Rafael consegue trazer uma parada muito diferente e muito específica para esse personagem, que para mim funciona muito melhor do que tudo que eu pude ver do material original. E o mesmo pode ser dito para Priscila Amorim, que interpreta a Jaque Fonseca, que é a co-protagonista desse filme, que tem um peso dramático muito grande, um arco de desenvolvimento muito forte e também é excelente. A gente não precisa ficar falando aqui a qualidade da Priscila, porque ela simplesmente é uma das principais dubladoras do país e tem trabalhos absurdos. Como, se você não conhece a Priscila, ela simplesmente interpreta a Zoe Saldana em praticamente tudo que ela fez. Inclusive a Neytiri em Avatar, em Guardiões da Galáxia, mas pra mim, o que é muito esquisito, inclusive conversar com ela, é a voz da Mulher Maravilha da animação da Liga da Justiça. A animação que eu praticamente cresci a minha vida inteira assistindo, que me fez gostar desses personagens e desse universo de si como um todo. Então poder conversar com ela sobre essa personagem e ver como é importante para ela fazer personagens diferentes e é divertido e é sempre um aprendizado, é muito legal. Então confere essas entrevistas que estão muito boas. Além disso tudo, o filme consegue adaptar muito bem o basquete pro âmbito nacional, no sentido de a gente não tem uma tradição muito grande no esporte, mas na versão americana essa característica é muito mais adaptável, já que praticamente o que a gente tem aqui com futebol, eles têm lá com basquete. Então, a grande maioria das crianças sonha em se tornar um jogador de basquete em vez de um jogador de futebol como a gente tem aqui. Lá eu ainda acho que é um pouco mais dividido entre basquete, beisebol e futebol americano, mas essa cultura do basquete é tão forte que a própria temática já faz o filme ter essa identificação. E aqui eles conseguem trazer mais para uma vertente de você não desistir dos seus sonhos, você conseguir permanecer
firme, mesmo que as pessoas digam que você não consegue, que você é incapaz, que você fisicamente não consegue ou que você intelectualmente não consegue, não importa. Se você realmente acredita, você deve buscar, deve insistir, e isso é muito bom, porque ele consegue expandir essa temática do basquete para praticamente todos os âmbitos da vida da pessoa. Então, se a pessoa tem um sonho de ser algum tipo de atleta, de qualquer outra modalidade, essa conversa funciona para ela. Se essa pessoa tem o sonho de se tornar astronauta, físico, ator, qualquer coisa, essa mensagem conversa com ela. Então, eles usam, pelo menos a dublagem brasileira, consegue transformar essa metáfora do basquete em algo muito maior. E isso é incrível. E é uma excelente mensagem para as crianças. Para a gente que é adulto e já provavelmente passou por essa fase, a gente consegue se identificar e consegue entender a importância disso tudo. Mas para o público infantil, que ainda tem essa escolha de vida para fazer e provavelmente está passando por essa questão de desafio, de não ter certeza do que quer fazer da vida e das pessoas criticando porque ou o seu sonho é muito difícil, ou o seu sonho é muito improvável, ou o seu sonho não condiz com a sua realidade no momento, é uma mensagem excelente. E isso para uma animação, principalmente uma animação focada para o público infantil, é crucial. Além disso tudo, a animação é linda. É tecnicamente linda. Os desenhistas desse filme são os mesmos que trabalharam em Homem-Aranha através do Aranhaverso e Guerreiras do K-Pop. Ou seja, a qualidade técnica é uma coisa de outro nível. O desenho é fluido, eles têm uma movimentação belíssima, é um absurdo a quantidade de detalhes, é um absurdo o movimento que eles conseguem trazer para as cenas de ação, principalmente para as cenas do esporte, né, da movimentação do jogo, que é algo muito complicado de se fazer. E quando a gente está falando de bicho, tudo fica um pouquinho mais difícil, porque a gente ainda tem aquela sensação do animal agindo como um humano. E aqui eles conseguem trazer uma mescla excelente de animal a animal para esse lado mais antropomorfizado, que seria esses bípedes, né? E, cara, eu adorei muito esse filme. Eu gostei de verdade. Além disso tudo que eu falei, na questão da dublagem, do roteiro, de técnica, o filme, ele é muito dinâmico. O que para criança hoje em dia é algo extremamente importante, porque a gente sabe que cada vez mais a gente vive um período de redes sociais e vídeos curtos e velocidade em tudo. Então, você conseguir ter um filme dinâmico o suficiente, com uma quantidade de horas relativamente grande, que o filme tem 1h40 de duração, e conseguir travar a atenção das crianças do início ao fim, com uma história envolvente, cativante, emocionante, divertida e com uma mensagem muito positiva, é algo extremamente difícil. E o filme faz isso muito bem. Então, se você tem criança pequena ou simplesmente gosta de basquete, esse é um excelente filme, porque ele não é um filme complexo, é um filme muito divertido, ele é muito bonito tecnicamente e ele traz uma mensagem tão universal que vai conversar com você independente da sua idade. E os personagens, eles conseguem trazer uma gama de possibilidades, porque a gente tem bastantes personagens aqui, e cada um tem uma característica própria. Então você, de alguma forma, vai se identificar com alguém, vai gostar de alguém, e vai, com certeza, gostar dessa animação, desse filme, que a Sony acertou em cheio em escolher esse elenco de dublagem e essa adaptação de roteiro que faz toda a diferença. É importante ressaltar também que esse filme, além de ter uma gama absurda de dubladores excelentes, ele trouxe Star Talents. E isso, normalmente, é um ponto complicado de se analisar. Mas, felizmente, eu posso dizer para vocês que aqui os Star Talents estão mandando bem e não interferem em nada na história ou na qualidade da dublagem como um todo. A gente basicamente tem aqui como Star Talent o Ju Canalha, o Fred Bruno e a Hortência, onde a Hortência está cobrindo a cota de atleta, já que o filme original ele é produzido e protagonizado por um personagem que não é tão protagonista, mas ele está lá pelo Stephen Curry, que é um dos principais jogadores de basquete da atualidade. E
a gente não tem muito sentido trazer o cara pra fazer um personagem pra gente, até porque ele fala inglês, né? Não faz esse sentido todo. Então a gente trouxe a Hortência pra fazer essa personagem, que ela tem uma fala muito específica, ela tem uma participação muito pequena, mas é muito legal ter essa importância da Hortência nesse filme pra mostrar o respeito que, pelo menos, o filme teve com o legado que ela teve pro esporte nacional. Se você não conhece a Hortência, pelo amor de Deus, pesquisa, porque ela simplesmente é a maior jogadora brasileira de basquete, e se você nunca viu um jogo dela ou os lances dela, assista, porque o que ela fazia em quadra é algo surreal. Indo para os outros dois Star Talents, o Jô Canalha e o Fred Bruno interpretam dois repórteres. Eles basicamente narram e comentam os jogos durante o filme todo. E eles têm uma dinâmica muito interessante. Talvez por os dois já se conhecerem e serem amigos, eu acho que facilitou bastante. A gente consegue reconhecer a voz deles durante o filme? Consegue. Só que eles conseguem trazer uma outra entonação e uma outra velocidade de fala que destoa um pouco do jeito que eles agem naturalmente. Então isso ajuda a trazer uma característica pro personagem e você conseguir se separar. Além disso, eles são engraçados e pontuais e não conseguem interferir no andamento do filme, o que é algo muito bom. Então eles conseguem dar vivência para os personagens, conseguem trazer uma característica deles, já que eles estão como Star Talents, então é importante você identificar eles para você fazer sentido ter o Star Talent, não é só para poder falar que eles estão lá e vender o filme, mas eles não interferem na construção do personagem e conseguem agregar para a história. E isso eles fazem muito bem. Eles dois têm muito mais protagonismo do que a Hortência, porém é tão pontual também para a história e não interfere diretamente que eu acho que eles podem ficar nesse mesmo balaio de relevância, tanto pelo posicionamento da Hortência e importância que ela tem dentro do tema basquete, quanto pela porcentagem de presença que eles dois têm de falas. Então, de maneira geral, o Star Talent está muito bom e não interfere em nada nesse filme. Além disso tudo que eu já falei bastante coisa e o vídeo está ficando relativamente grande demais, eu queria pontuar que o filme ele é uma homenagem ao basquete. Afinal de contas, ele é uma produção do Stephen Curry, que é um dos jogadores principais de basquete da NBA e tá jogando atualmente. Então ele faz bastante referência a esse universo do basquete. Então tem várias jogadas, vários trejeitos, vários movimentos, vários momentos que referenciam a muitos jogadores, tanto da NBA quanto da WNBA. E se você gosta de basquete e conhece os jogadores e conhece a cultura do basquete, ou assistia, ou já viu os melhores lances, não importa. Se você tem um mínimo de desenvolvimento nesse meio, você vai pegar referências. E isso é muito bom. Porque é referência visual, é referência de momento que conversa com o público que gosta do esporte, mas que não necessariamente é o público alvo do filme no quesito narrativa. E eu acho que ele consegue fazer isso de uma maneira muito simples e muito ponderada, mas que agrada a todo mundo. Obviamente, o filme é 100% focado no público infantil. Mas, como a gente sempre sabe, o filme não pode ser só focado no público infantil e ignorar o público adulto. Porque as crianças não vão sozinhas pro cinema. Os adultos levam as crianças, eles têm que ficar minimamente entretidos. E eu acho que esse filme tem tudo para ser um dos grandes sucessos desse início de ano, e não é à toa que ele estava na minha lista. Então, ele teve uma expectativa muito alta para mim, e ele conseguiu bater todas elas, e eu recomendo de verdade que você assista esse filme. Inclusive, eu vou assistir esse filme de novo, levando o meu pequeno afilhado para assistir, porque eu tenho certeza que ele vai gostar, e eu quero saber a sua opinião. Para fechar aqui, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse filme, caso já tenha assistido, e se você pretende assistir o filme. Não deixa de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para as pessoas que gostam de basquete, ou que gostam de animação, ou que simplesmente gostam de filme, porque esse é um excelente filme e, de novo, vale muito a pena ser assistido. Por hoje é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!